Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Troquei de profissão, larguei de ser professor, agora eu sou youtuber, né? A gente muda a carreira para se adaptar a essa nova realidade. Então, já que eu sou youtuber, se inscreve no canal, dá joinha. Eu vou ver todo mundo que deu joinha, tá? Cara, a gente tem que ter essas aulas. É um vídeo não muito longo, eu espero que não seja muito longo. Mas ela vai equivaler à semana do dia 13 até o dia 17 de abril, que é a semana que vai referir essas aulas e também a atividade que eu postei lá no Moodle. E eu quero que vocês façam as atividades e postem lá que as atividades vocês vão mandar, mas lá eu vou explicar com mais calma. Certo? É um jeito fácil a gente se comunicar, né? É um jeito simples a gente se comunicar e então é uma aula normal, só que eu não tô com vocês na sala. Eu também não tô ao vivo, não dá para levantar a mão e ter uma dúvida. As dúvidas serão postadas lá no Moodle. De uma maneira que eu vou explicar para vocês como é também. Além disso, vocês vão usar o livro. Então pausa o vídeo, pega o livro de geografia e já. Depois quando que você pegar o livro de geografia, já pegou, né? Usou, foi lá, pegou, agora tá com o livro na mão. Você vai abrir o livro na página 20, certo? Abrindo na página 20, você vai ter lá um título: Estado, Nação, Estado-nação. Três coisas diferentes, com nomes parecidos. E é muito importante a gente entender isso para entender a continuação da nossa matéria até o final do ano. Né? Lembra que antes de a gente terminar, a gente estava falando na sala da Antártida. E quando a gente estava falando da Antártida, a gente notou que a Antártida ela não tem divisa, ela não tem nenhum país dentro da Antártida. É um continente sem países. E o mesmo acontece ali na página 20 quando a gente olha aquele mapa mundi. Você não consegue identificar exatamente onde fica cada país. Aquele é um mapa mundi sem divisas. As divisas elas são artificiais, elas não são naturais. Certo? Olhando isso, a gente tem três conceitos extremamente importantes. Eu falo sobre esses conceitos também no arquivo que eu vou postar no Moodle ali. Eu vou fazer ele tem umas dicas ali também, umas ajudas. Primeiro, Estado. Esse Estado ele é com letra maiúscula. Obrigatoriamente o Ezinho tem que ser com letra maiúscula. Porque Estado com letra maiúscula e Estado com letra minúscula tem significados diferentes, tá? Eu vou explicar isso durante a nossa aula de hoje. Os continentes estão divididos em países separados por limites, que podem até ser naturais, como um rio, uma serra, uma montanha, mas que são estabelecidos pelos seres humanos. A maioria dos países são estados. Olha o estado com letra maiúscula, quem está com o livro na mão conseguiu ver o estado com letra maiúscula. Estados soberanos, que exercem o controle sobre um território delimitado, politicamente independente, com governos e leis próprias. O Estado com letra maiúscula de novo, também exerce o controle das Forças Armadas, responsáveis pela defesa do território e pela ordem interna. Não é o que eu vou falar, mas é um jeito fácil a gente entender Estado com letra maiúscula. Estado com letra maiúscula pode ser sinônimo de governo ou sistema de governo. Quem é o representante maior do Estado brasileiro hoje? Jair Bolsonaro. Quem são os outros representantes? Deputados, senadores e juízes. E a polícia. São pessoas que trabalham para o Estado. Estado com letra maiúscula. Não, por que diferença de Estado com letra maiúscula para Estado com letra minúscula? Estado com letra maiúscula pode ser sinônimo de governo. Estado com letra minúscula é Estado. É Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Amapá, Pará, enfim. Vocês entenderam, né? Eu sou inteligente. Então a gente tem essa diferença. Então o conceito de Estado com letra maiúscula é Estado soberano. Ele tem um território, que a gente consegue olhar no mapa mundi, do jeito mais fácil. Ele tem um território. E dentro desse território ele vai ter suas leis próprias, ele vai ter seu exército, que são suas forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, ele vai ter suas leis, e ele é politicamente independente. O que significa ser politicamente independente? As leis feitas nesses países valem para esse país. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vamos voltar a 1820. Em 1820 o Brasil não era um estado independente. Porque as leis feitas em Portugal sim, um estado independente, as leis feitas em Portugal valiam para o Brasil. Deu para entender?
Então o Brasil não era considerado um Estado, porque não tinha suas próprias leis. O Brasil não fazia suas próprias leis. A partir do momento que o Brasil começou a fazer suas próprias leis, a partir do dia 7 de setembro de 1822, a gente começa a ser um Estado independente. Desde então nós somos um Estado independente. Bom ou ruim, nós somos, ok? Então deu para entender a questão de Estado, né? Estado é fácil. Agora tem uma diferença de nação e Estado-nação. Agora a aula começa a ficar complicada e longa e talvez um pouco chata. A vantagem é que vocês estão no YouTube, pode pausar. Na sala não dá para me pausar, né? Vocês estão felizes, né? Porque eu sei que vocês estão felizes. A nação é sinônimo de povo, mas não só de povo como população. Nação é sinônimo de povo, mas olha só. É um grupo humano cujos membros... Isso já está na página 21, tá? Desculpa não ter falado um pouco antes, mas já está na página 21. A nação ou povo é um grupo humano cujos membros têm a mesma origem e se identificam por meio de uma identidade cultural própria, como língua, religião, costumes, valores e tradições. Olha só. Se eu pegar 1 milhão de chineses, 400 mil japoneses, 300 mil espanhóis, 500 mil brasileiros, 200 mil americanos, 14 mil sul-africanos, e juntar tudo num lugar só, eles vão ser um povo? Não. Eles não vão ser uma nação, nem um povo. Porque para você ser um povo, você tem que ter coisas em comum, como língua, religião, costumes, valores e tradições. Mas, professor, quer dizer que o Brasil não é um povo, uma nação. O brasileiro não faz parte de uma nação por um motivo simples. Nós não temos a mesma religião. Tem cristãos, tem ateus, tem gente do candomblé, tem gente espírita, mas a base nossa é uma só. A maioria da população brasileira ainda é cristã. Nossos valores ainda são baseados nos valores cristãos. É só tu pegar nossas leis e comparar com os 10 mandamentos. É quase a mesma coisa, né? Principalmente do 5º em diante. A dica aí para quem quer estudar um pouquinho mais. Nós falamos uma mesma língua, nós temos religiões, uma base de religião, nós temos costumes parecidos. Mas professor, no Nordeste a cultura é diferente do Sul. É. Mas no geral nós somos parecidos nos nossos costumes. Nós temos horários de trabalho parecidos. Nossa comida, por mais que seja diferente, nós temos comidas parecidas, gostos parecidos. Qual é o principal esporte? O principal esporte do Sul é o mesmo do Nordeste. Os filmes que fazem sucesso no Sul também são os filmes que fazem sucesso no Nordeste. O grosso da cultura é muito parecida. Então isso nos faz ser uma nação. É uma nação heterogênea? Uma nação com diferenças? Sim! Mas ainda somos uma nação. Quando eu falo que eles têm uma identidade cultural própria, como língua, religião, não quer dizer que tem que ser tudo igual. A gente está falando que tem que ser algo parecido. E nós somos, né? Uma nação pode existir sem Estado. Vou repetir a frase. Uma nação pode existir sem Estado. Professor, então quer dizer que nação e país não é a mesma coisa? Não, nunca foi. Nação é uma coisa, é o povo. País é a junção do povo, da nação, com o Estado. Quando você junta os dois, você tem um país. O Brasil é um país? Não ouvi vocês respondendo. Tá, não dá, desculpa. Acostumado com a sala de aula. Uma nação pode ser Estado, contudo, o Estado não existe sem uma nação. Você não pode delimitar um país. Aqui é um país. Não dá. Você precisa ter uma nação ali dentro. Você precisa ter povo. Não existe país sem povo. O Estado-nação, que seria um país, lembra? Olha só, eu estou dando dica demais para vocês. Estado é quase um sinônimo de governo, certo? Nação é um sinônimo de povo. Estado-nação, Estado-nação, da forma que está escrito aqui na página 21 e na página 20, é sinônimo de país, que é a junção do Estado com a junção da nação, certo? Portanto, o Estado-nação é, portanto, uma instituição que organiza e regula variados aspectos da vida em sociedade. Essa instituição constitui a base política, militar, legislativa, jurídica, econômica e constitucional de diferentes povos espalhados pelo mundo.
Tá vendo aquele gráficozinho ali que tá escrito Estado na frente, embaixo várias coisas na página 21? Segurança, transporte, educação, energia, saúde, justiça e investimentos. O Estado, ele é responsável por isso. O Estado, ele é responsável pela tua segurança. A gente chama de polícia. Ele é responsável por melhorar os transportes em estradas, em ferrovias, em aeroportos, em educação. O Estado, por mais incrível que pareça, no meio dessa pandemia, ele tem que fazer com que as crianças sejam educadas, sejam ensinadas. O Estado brasileiro, representado não só pelo governo federal, mas também pelos estados, com letra minúscula, né? Santa Catarina, Paraná, enfim, e pelos municípios, eles deram um jeito de ter uma plataforma que eu possa falar com vocês, que vocês possam estudar de casa. Energia elétrica. Saúde, ter acesso a hospitais, a médicos, enfim. A justiça, né? Afinal, quando você tem uma briga, né, o Estado ajuda a resolver essa briga baseada nas suas justiças. E investimento. Ajudar. Que tenha mais emprego. Não investir dinheiro, mas fazer com que maneiras que as pessoas tenham mais empregos e melhor qualidade de vida. Esse é o papel do Estado, dentro de um Estado-nação. Há nações sem Estados. Agora começa a dificultar. Professor, peraí. Há nações sem Estados? Nação é povo, galera. Nação é povo. Existem povos, né, que moram dentro de um país que não é o seu. Cara, é muito complicado de eu explicar tudo de uma vez só, então a gente vai acompanhar a leitura aqui já direto da página 21 que eu já vou explicar para vocês. Há nações sem Estados em diferentes regiões do mundo, como os chechenos, na Rússia, no sul da Rússia, os bascos, que ficam entre a Espanha e a França, os catalães, também entre a Espanha e a França, e os ciganos, em toda a Europa, né? Os curdos, os palestinos no Oriente Médio, os tibetanos na China. No Brasil nós temos nações sem povos, os indígenas, cara, os guaranis, os caiovás, os tupis, são nações são nação sem o Estado. Existe o Estado, o país chamado Guarani? Não! Só que eles têm cultura, religião, língua, costumes, tradições em comum. Eles são uma nação sem um país. Então, eu tenho vários exemplos, mas a gente vai chegar lá, vai ficar mais fácil, relaxa. Por outro lado, há estados multinacionais, onde vivem mais de uma nação, como é o caso da Rússia, aqui, Federação Russa, que apresenta territórios historicamente habitados por povos diferentes, origens, culturas e tradições. Ou seja, a Rússia é um estado com várias nações dentro. Aí quando você junta todas essas nações com estados, nós temos um país. Olha que fácil. E também há nações que se espalham por mais de um estado. Eu vou dar um exemplo muito fácil, que é o exemplo dos guaranis. Os índios guaranis, eles não vivem só no Brasil. Eles vivem no Brasil e no Paraguai, por exemplo. Os bascos, que é uma região no norte da Espanha, eles vivem tanto na Espanha quanto na França. Olha só. Ali fica na divisa entre a França e a Espanha. Então, a gente tem essa diferença aí, esse conceito. No Estado-nação, principalmente nos multinacionais, é cada vez mais crescente o nacionalismo. Conjunto de sentimentos e ideais políticos que considera a nação, a qual pertence a mais importante, melhor, com mais direito ou superior às outras nações. O nacionalismo também é expresso pelo desejo de afirmação de uma nação, bem como pela conquista da soberania. Em alguns casos, o nacionalismo resulta em xenofobia, que é preconceito contra pessoas de outra nação, racismo, né, não preciso explicar, e intolerância, podendo provocar conflitos entre nações. Professor, lembrem que nação é diferente de país, pessoal. Eu vou dar um exemplo muito comum que vocês podem procurar notícias e vocês acham muito fácil, que é a questão dos catalães. Na Catalunha existe uma guerra, não armada, né, mas uma guerra cultural, para que
eles catalães, se separem da Espanha e virem um país independente. Ou seja, a Espanha se transformaria em duas nações. Isso gera uma confusão muito grande, inclusive de xenofobia, cara. Né? É bem complicado a gente tratar esses assuntos, principalmente em nações como a Rússia. Os chechenos, no sul da Rússia, eles são muçulmanos em sua maioria. Né? Eles têm uma cultura muito diferente do restante da Rússia, que é a maioria cristã ortodoxa. Eles são uma nação, e ali é guerra mesmo, cara. Ali tem tiro, ali tem bomba durante muitos e muitos anos. E os russos, eles não aceitam os chechenos, eles se acham superiores. Então é muito complicado. Mas o país que mais sofre com isso é a China. Né? A gente estuda isso bastante no 9º ano, mas a China tem várias nações dentro dela. Tem os tibetanos, o pessoal de Hong Kong, os uigures, e todos eles são sofrem muito preconceito dos outros chineses. Então, assim, a gente tem todo esse processo, galera, de problemas, do crescente nacionalismo em alguns países. O Brasil não é um país nacionalista, graças a Deus. A nossa nação é bastante homogênea, e bastante heterogênea, desculpa, e a gente consegue, sim, conviver com índios, com nordestinos, com sulistas. Então essa é uma vantagem do Brasil. Olha só, eu não elogio sempre o Brasil, então guardem isso aí para a posteridade. O nacionalismo surgiu na Europa com a queda das monarquias, movimento iniciado na Revolução Francesa que ganhou força no século XIX, dando origem a um Estado-nação. O Estado-nação é algo novo. Né? Ele tem origem ali no século XVIII, começo do século XIX. Esse processo Nesse processo, diferentes nações foram unificadas em torno de um sistema cultural comum, produzindo identidades coletivas com o objetivo de diferenciar o povo de um Estado-nação. É um erro muito grave. A Alemanha eram 7 nações diferentes. Eram 5, desculpa. A Itália eram 7. A Alemanha eram 5 nações diferentes. A Espanha eram 3 nações diferentes. A Rússia chegou a ter mais de 30 nações diferentes. Né? Então o nacionalismo era isso. Era juntar várias nações num país só, num estado só. Num estado-nação só. Produzindo identidades coletivas com o objetivo de diferenciar o povo de um estado-nação dos outros povos. Com esse objetivo, diferentes costumes, valores e tradições foram dissolvidos para que a cultura nacional fosse criada. É o que eu estava falando. Várias nações, elas foram juntas num país só, certo? E dentro desse país houve, durante o final do século XX, final do século XIX, início do século XX, a questão do fortalecimento das nações que se diziam superiores. Sabe onde é que isso foi culminar, galera? Na Segunda Guerra Mundial, no nazismo. Olha como é que era o nome do partido nazista. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eles eram nacionalistas. O que Hitler pregava? Os arianos, os germânicos, os alemães são superiores às outras raças. Quando ele falava raças, ele não queria falar cor de pele. Ele queria falar nação. Se você pegar um judeu e pegar um nazista, eles são iguais. Você não sabe diferenciar qual é qual. Assista um filme Bastardos Inglórios, deve ter no Netflix, que mostra isso de uma maneira bem legal, bem divertida. Mas eles sabiam que os judeus, eles eram outra nação. Olha só onde foi culminar isso, galera. Na Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo, ele pode ser muito ruim se usado da maneira incorreta. Mas vamos continuar aí na página 22. Nações sem estados. Nações sem estados são grupos sociais que apresentam características culturais, linguísticas, religiosas, históricas diferentes do grupo que governa um estado-nação. Ou seja, são nações diferentes, são minorias. Fácil, né? Minoria, muito mais simples. Esses grupos lutam para preservar tradições e características que os diferenciam do restante da população dos países onde vivem. Em alguns casos, as nações sem estados reivindicam o direito de governar os territórios que ocupam de acordo com suas próprias leis e seus princípios, que muitas vezes gera conflito. O que acontece?
Esses grupos, muitas vezes, eles querem se separar dos países. O exemplo que eu usei da Catalunha e da Chechênia, né? Da Chechênia na Rússia, Catalunha da Espanha. Muitas vezes isso gera conflito. Aí o exemplo que o livro traz é o exemplo dos curdos, que vivem no Oriente Médio, ali no Irã, no Iraque, na Síria, muita gente na Turquia, na Armênia, no Azerbaijão, na Geórgia, Armênia e Geórgia que ficam na Europa. Esses curdos vivem lá e eles querem um país, a nação curda. Isso é possível? Talvez sim, talvez não. Existe uma briga, existe uma guerra entre os curdos, que são uma nação, e todos esses países. Irã, tudo isso que eu falei aí também. Dá para ver bem isso no mapa da página 22. Os curdos são a maior nação sem Estado do mundo, com população estimada entre 28 e 36 milhões de pessoas. Galera, pra você ter uma ideia, a Argentina, o segundo maior país da América do Sul, tem 40 milhões. É maior que... Os curdos seriam maior em população do que qualquer outro país da América do Sul, com exceção de Brasil e Argentina. Não, uma galera pequena. Essas nações não são necessariamente nações pequenas. Né? A gente está falando aí de uma região gigantesca dentro do Oriente Médio. Está falando de até 36 milhões de pessoas. Eles lutam por sua independência política e pela criação do Kurdistão. Kurdistão seria como país dos curdos. Esse istão significa países. Uma área aproximadamente de 500 mil quilômetros quadrados que envolveria parte dos territórios da Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã, como no mapa acima na página 22. Como nenhum dos países está disposto a ceder seu território em favor do Estado curdo, a luta pela autonomia desse povo vem sendo combatida de maneira violenta. Nacionalismo, lembrando sempre disso. Os turcos, eu vou dar um exemplo da Turquia. Os turcos, a nação dentro dos turcos nós chamamos de otomanos. Eles são muçulmanos, falam o turco, mas eles são diferentes dos curdos. Os curdos que moram na Turquia querem se separar, mas esse território tem riqueza mineral, tem pontos turísticos, tem fazendas, tem produção de alimentos, tem indústrias. A Turquia não vai abrir mão disso tudo. Então, de um lado tem a Turquia, um país, um Estado-nação. Do outro lado, nós temos os curdos, uma nação sem país, uma nação sem Estado. E fica nessa briga. Quem está ganhando são os turcos. Certo? Os curdos têm que viver sob as leis dos turcos. Os curdos não podem fazer suas próprias leis. Deu para entender? Por isso que eles são nação sem Estado. Para ser Estado tem que ter lei. Lei própria. Outro exemplo são os tibetanos. Né? O Tibete é uma região na China, certo? Na região de Xizang. E eles são uma nação, cara, muito grande e muito antiga. Eles têm quase 5 mil anos de história. Mas eles são dominados atualmente pela China. Os tibetanos não podem fazer suas próprias leis. Inclusive, durante muitos anos, durante a Revolução Cultural Chinesa, no início do século XX, os tibetanos não podiam nem ter sua própria religião. Não podiam falar sua própria língua. Eles eram obrigados a se adaptarem aos costumes chineses. Ó, vamos ler aqui na página 23 com a galera para a gente finalizar essa aula. O Tibete, ou só Tibete, os dois nomes estão certos, tá? É uma região autônoma chamada Xizang, localizada na porção sudoeste do território chinês. Até o século XIII, ou seja, até 1200, era um país independente que seguia preceitos religiosos budistas. O mais importante cargo político do país era ocupado pelo Dalai Lama. Dalai Lama não é uma pessoa, é tipo um rei, um imperador. Que ele era tipo... Como é que eu posso falar? Ele era o Papa e o presidente ao mesmo tempo. Ele era o padre e o presidente ao mesmo tempo do Tibete. É um jeito simples de explicar. Nesse período, diante de um possível confronto militar entre o Tibete e a Mongólia, que é outro país perto da China, a China invadiu e anexou o Tibete. Essa anexação durou até 1912, quando os tibetanos reconquistaram a independência. Olha só, eles eram independentes, a China dominou eles, e em 1912 eles deixaram de ser independentes e voltaram a fazer parte da... Deixaram de fazer parte da China e voltaram a ser independentes. É confuso.
Quando os tibetanos reconquistaram a independência, né? Em 1950, o Tibete foi novamente ocupado pelos chineses. Ser tibetano não é fácil. As tentativas de nova emancipação tibetana foram duramente reprimidas por autoridades chinesas. Cara, muita gente morreu de 1950 para cá apenas por protestar para que o Tibete fosse livre novamente. O Dalai Lama exilou-se na Índia. O Dalai Lama teve que sair do Tibete, que agora fazia parte da China, e teve que morar na Índia, certo? E criou à distância o governo do Tibete, que não é reconhecido pela China. Até hoje, o povo tibetano, estimado em 6 milhões de pessoas, maior que a população do Uruguai, não é pequena coisa, tá? Luta pacificamente para reconquistar a autonomia política. Eles não vão mais à luta, não é mais guerra. Agora é uma... como é que eu posso explicar? Protestos pacíficos. Não tá dando certo. Né? E tem apoio de outros países, de outras populações, de grupos internacionais, enfim. Essa autonomia fica cada vez mais difícil de ser alcançada, já que os governantes chineses não têm intenção de conceder a independência ao Tibete, por razões políticas, por considerarem o território um ponto estratégico. No país ocupado estão as nascentes mais importantes dos rios da Ásia, como o Brahmaputra, o Mekong, o Huanghe, que é o rio amarelo, é o rio mais importante da China, o Yangtze, que é o rio azul, o segundo mais importante da China. No Tibete também há importantes jazidas minerais de cobre, urânio, ferro, cobalto. Além disso, o território tibetano permite aos chineses maior controle sobre a longa fronteira com a Índia. Então, a China ela tem dois grandes motivos: comercial, grana, e militar. China e a Índia têm uma treta ali. E controlar a fronteira é vantagem, certo? Então, há motivos para que esses países não deixem que suas nações sejam independentes. Então é isso aí, pessoal. Conceito de Estado, de nação, de Estado-nação, nações sem Estados, Estados multinacionais, tudo isso a gente viu hoje aqui nessa aula. Essa aula do dia 13, ela equivale ao às aulas que vão do dia 13 até o dia 17 de abril. Como eu estou falando para duas escolas, né, então são datas diferentes. Agora que você viu o vídeo, agora que você leu as páginas do livro, você está apto a fazer as atividades que eu passei. As atividades vão estar num arquivo de Word. Se você responder no arquivo do Word, dá para responder no celular, dá para responder no computador. E vão me reenviar até uma data que eu vou pré-estipular ali. Beleza? Valeu, boa semana para você. A gente se vê num próximo vídeo, talvez talvez já na próxima semana. É um jeito de eu conseguir explicar para vocês e falar com vocês. Valeu? É nóis!